é que nós vamos falar sobre Célia Lúcius e o Sermão das Beatitudes, que nós vimos já há 2 domingos estudando, o Sermão das Beatitudes. E eu acredito que seria assim uma comparação interessante demonstrar que ela cumpriu fielmente o que Emmanuel fala no prefácio de 50 anos depois. Nós vamos ler aqui umas palavras de Wanda Amorim Joviano, prefaciando o livro Célia Lúcius e Santa Marina. Ela disse assim: Célia Lúcius, espírito tutelar de nossa casa, astro de amor e sabedoria, que desceu de altura espiritual, para nós inconcebível. Exemplificou nas mínimas tarefas do dia a dia de nosso mundo a sua sensibilidade e correção. Como nos ensinou Emmanuel, coração amoroso e sábio, entendeu e aplicou todas as lições do Divino Mestre. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, estamos aqui no templo da Escola Jesus Cristo para celebrar um dia de saudade e gratidão a esse Espírito memorável que tem nos legado ensinamentos e lições para toda a eternidade, porque esse Espírito, Senhor, a nossa querida Célia Lúcius, como disse Emmanuel, viveu e exemplificou. Ela viveu em sua própria existência todas as características descritas no Sermão das Beatitudes. Por isso, talvez, a sua vida tenha sido um exemplo de grande felicidade para todos nós. Pedimos que possamos compreender o que é ser feliz em espírito e verdade. Te agradecemos e te louvamos o nome, Senhor. Assim seja. Meus irmãos, eu repito que é com bastante alegria que eu me encontro aqui no ambiente da Escola Jesus Cristo para lembrar algo da vida de Célia Lúcius que vai nos remeter ao Sermão das Beatitudes com que Jesus inicia o seu Sermão no Monte. E para iniciar então, nós vamos fazer esse paralelo lendo inicialmente todo o sermão. Bem-aventurados os mendigos pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que estão de luto, porque eles serão reconfortados. Bem-aventurados os gentis, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os esfomeados e os sedentos de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles serão alvo de misericórdia. Bem-aventurados os puros pelo coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os que fazem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e disserem, mentindo, toda a maldade a vosso respeito por minha causa. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque a vossa recompensa nos céus é grande, pois do mesmo modo perseguiram os profetas antes de vós. Então esse é o poema de abertura do Sermão do Monte, também chamado Sermão da Felicidade, o Sermão das Beatitudes. E, como disse Emmanuel, se Célia, ela viveu e exemplificou todos os ensinamentos do Divino Mestre, e se essas beatitudes, elas representam os mandamentos da nova humanidade, porque apenas entendendo e vivenciando essas beatitudes dentro de si mesmo é que nós seremos habitantes da terra repovoada do terceiro milênio, da regeneração, que quer dizer renascimento. E a vida, o modo de viver de Célia Lúcius é uma expressão simples e sincera de como vivenciar o Sermão das Beatitudes. Então eu trouxe o livro 50 anos, marquei algumas passagens que nós utilizaremos para comprovar essa associação que eu fiz assim, né? De um lado a beatitude e de outro lado a recompensa. E eu queria dizer a todos que são críticos da visão que Jesus dá da recompensa, é que algumas pessoas pensam, né, que a visão da beatitude pregada por Jesus é uma visão longitudinal, temporal, ou seja, quem fizer isso vai receber aquilo. Isso é uma visão pobre, é uma visão bidimensional das beatitudes, mas verdadeiramente ela vai além. Eu nem digo que ela seja tridimensional ou de 4 dimensões, ela vai muito além de 4 dimensões, porque as dimensões são as nossas dimensões do nosso entendimento, do nosso sentimento, do nosso resgate, da nossa proposição para o futuro, das nossas aspirações. Então são multidimensionais. Sendo as promessas de Jesus multidimensionais, elas não dependem do fator tempo e aquela visão assim simplória, faça isso que no futuro você vai receber isso ou vai ganhar aquilo. É uma visão pobre, pequena, que não entende que promessa de Jesus é sempre presente. Não é uma promessa como nós podemos entender na nossa vida, que uma pessoa que estuda, ela consegue um resultado num concurso, numa prova. Isso é um exemplo de uma aplicação do mérito simplória. O estudioso alcança, o que não estuda não alcança. Se nós considerarmos outros fatores, o que estudou tem oportunidades, tem condições financeiras, tem biblioteca, tem acessos a muitas tecnologias, existe todo um ambiente facilitador e
Então, nós estamos analisando outras dimensões que vão diminuir essa questão do mérito, porque aí já não é o mérito dele, aí são condições externas a ele. Então nós não estamos falando dessa meritocracia hoje tão condenada pelas pessoas assim que estudam a complexidade da nossa vida. E aí nós gostaríamos de analisar dentro de uma visão pluridimensional. Então vamos ver que quando uma pessoa está vivenciando aquilo que Jesus fala como felizes os que, então, por exemplo, felizes os mendigos pelo Espírito. Eu achei essa tradução aqui muito feliz. Os mendigos pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, quem vivencia a mendicância em espírito, não é mendicância espiritual, é mendicância em espírito. Ter um espírito pobre de desejos, pobre de necessidade de recompensa, de necessidade de reconhecimento, de gratidão. A pessoa simplesmente faz o bem sem nenhuma expectativa, o que é uma coisa muito séria e muito difícil. Mas isso aí não trará uma recompensa futura, isso já é a própria recompensa. O conceito pluridimensional torna a recompensa simultânea, presente. Ela está presente porque ela transborda o coração de uma alegria espiritual. Isso é muito sério e muito interessante, porque muitas pessoas experimentam a característica da alegria espiritual involuntariamente. Quantas vezes pessoas percebem que se encheram de uma paz interior quando fazem um bem, até involuntariamente, ou sem muita preparação, sem muito, e aquilo ali as enche de felicidade. Então eu queria relembrar que Célia, no momento em que ela foi abandonada, e aí nós vamos ler aqui uma passagem, em que ela é abandonada, o pai a expulsa de casa e ela se vê, sem opção, compreendendo a inflexibilidade da ordem paterna. Célia deu alguns passos vacilantes e, saindo por uma porta lateral, encontrou-se em plena rua, sem direção nem destino, enquanto atrás dela se fechavam as portas do lar paterno para sempre. Então, essa situação que nós vamos ver uma outra passagem também que ela mostra o que ela diz. Ela, antes de ser expulsa de casa, ela fez um acordo com a serva doméstica, a Téria, entregando as joias dela e pedindo para ela confirmar uma confissão de algo que ela não tinha feito, ou seja, ter um filho por adultério. Então ela pede a Atéria: cede aos meus desejos, esquece o que viste esta noite, considerando que os tiranos dos nossos tempos costumam raptar nobres damas, aplicando-lhe filtros de esquecimento. Minha pobre mãe deve ter sido vítima desses processos miseráveis.
quero salvá-la e conto contigo. Dar-te-ei todas as minhas joias mais preciosas. Meu pai não costuma dar-me dinheiro em espécie, mas tenho dele e de meu avô as lembranças mais ricas. Ficarão contigo, vendê-las-ás onde quiseres. Arranjarás uma pequena fortuna. E a Télia pergunta: mas e a menina? Ela diz: eu ficarei com Jesus. Isso é a certeza. Então o amparo diante da situação de miséria, não da miséria simplesmente a miséria material, mas a miséria em espírito. A miséria em espírito. Ela abriu mão de tudo que ela tinha. Na verdade, é bom a gente lembrar que ela, por esperança de um dia reencontrar o pai, ela guardou um cordão, um camafeu, com um símbolo que ele havia entregue a ela na véspera, quando ele chegou da grande viagem. Ele chegou da grande viagem, entregou esse presente, voltou para ter os acertos com o imperador, para depois retornar para casa, para poder aproveitar esse período exaustivo de 1 ano de viagem. E aí, nesse retorno no dia seguinte da chegada dele, é que ele vê aquela situação toda armada, né? E aí ela então, aqui está a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os mendigos em espírito, porque eles serão confortados, amparados. Bem-aventurados os que estão em luto, os que choram, né? E eu queria lembrar, já fiz essa recordação várias vezes, mas quando Célia ela visita a prisão Amertina e encontra Ciro em situação de muita penúria espiritual, ela se debulha em lágrimas. E ela estava com o coração muito oprimido. E mesmo vivendo essa opressão, esse sofrimento, essa angústia, ela quis ver o seu noivo na cadeia, que foi para ela nunca havia entrado num cárcere. E nós imaginamos que um cárcere romano do 2º século, onde estavam amontoadas pessoas sem a menor condição de higiene, sem a menor condição de sobrevivência humana, com alimentação escassa, com falta de ventilação, com um ambiente lúgubre, insalubre em todos os sentidos. Quando ela chegou naquele lugar com aquele odor triste, porque as pessoas não tinham onde fazer as suas necessidades, era tudo ali junto, no mesmo lugar, e tudo amontoado, não tinha lugar nem para se recostar. Então ela entra num choro que ela não conseguia parar, né? E esse choro, quando nós conseguimos tirar do nosso coração a angústia, e aquilo se manifesta na forma de uma emoção súbita que se converte em lágrimas. As glândulas lacrimais, elas excretam toxinas do nosso coração. Então o alívio, o conforto é esse choro. Não que nós estamos fazendo preconizando que as pessoas vivam chorando.
porque existem lágrimas de desespero, existem lágrimas de ódio, mas os que choram pelo luto, pelos lutos da vida, pelas perdas naturais que nós sempre temos. Então não é equivocado do ponto de vista espiritual nós lamentarmos perdas e sofrermos pelas perdas. O que não podemos é nos desesperar, nem nos revoltar e nem nos rebelar contra os desígnios superiores, mas abrir o coração diante de Deus. Isso nos é facultado, tanto que quando ela chora, Ciro faz uma leve admoestação. Ele diz assim: como te entregas ao sofrimento deste modo? Não será melhor morrer pelo Mestre a quem tanto amamos? Estou muito reconhecido a Jesus ao receber a tua visita nesta cela erma e triste. Desde que fui preso, tenho suplicado fervorosamente a sua misericórdia, a misericórdia de Deus, que não me permitisse morrer sem consolar-te. Então ele estava ali preso para o grande sacrifício, mas ele queria consolar Célia. E quando ela chora, o seu avôzinho diz assim: chora, filha, as lágrimas fazem-te bem ao coração, porque ela libera as toxinas que estão dentro de nós. As lágrimas fazem-te bem. Não vamos prender o choro, não vamos fingir fortaleza que nós não temos, que nós somos fracos. Nós, estruturas humanas, nós somos fracos. E no final, Nestório também diz aqui o texto, que é o próprio Emmanuel, ele trazendo um olhar melancólico. Então a melancolia acompanha esses momentos. Ele diz: Célia, a tua vinda a este cárcere representa para nós a visita de um anjo. Não te impressione com a nossa condenação, que aos olhos de Deus deve ser útil e justa. Dizia a inspiração de Paulo que a morte é o nosso último inimigo. Venceremos, pois, mais esta etapa com Jesus e por Jesus. Apesar disso, não te esqueças de que a dádiva da vida é um bem precioso que o céu nos confia. Para a alma fervorosa, o melhor sacrifício ainda não é o da morte pelo martírio ou pelo infamante opróbrio dos homens, mas aquele que se realiza com a vida inteira pelo trabalho, pela abnegação de nós mesmos, para ganhar a vida eterna de que nos falava o Senhor em suas lições divinas. Porque a vida eterna é hoje, a vida eterna não é um futuro. Quem está praticando essa abnegação, essa negação de si mesmo, essa falta de desejos, essa falta de interesse em si mesmo, está trabalhando agora, para a sua felicidade agora. Na terceira, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. E nós vemos que a ira, ela pode eclodir dentro de nós através de um mecanismo biológico que nós temos de acomodação, né? de uma reação natural às situações conflitantes e de ameaça. E essas reações, elas são naturais, porque nós somos mamíferos, nós temos glândulas que produzem
a explosão de hormônios, como se fosse uma reação adaptativa da natureza. Mas o espírito prevalece sobre a natureza. Então, quando a vontade do espírito prevalece sobre a natureza, ele pode amansar. Não é calar, não é trancar a emoção dentro de si, é sublimar. Então, houve uma situação, já a Célia, não vou contar a história, estou apenas relatando as bem-aventuranças. Então, uma situação que normalmente poderia provocar ira. Uma das situações muito comuns, eu como médico vejo muito isso, que as pessoas ficam indignadas diante da calúnia e da difamação. Então, quando alguém diz uma coisa que nós consideramos que não é verdade, aquilo nos causa uma indignação e muitas vezes nós perdemos o controle. Alguém nos acusa de alguma coisa que nós não aceitamos aquela acusação, ela é uma acusação injusta. E Célia foi acusada injustamente. O superior do convento diz assim: irmão Marinho, é assim que demonstras a gratidão a esta casa? Onde se encontram as tuas avançadas concepções do Evangelho que não te impediram de praticar tão nefando delito? Então ela pergunta: mas de que me acusam? De que me acusam? Ela pelo menos quer se informar. E ele responde assim: ainda o perguntas? Aí já não foi ele, já foi o pai da moça que se dizia grávida dela. Minha desventurada filha revelou-me a tua ação torpe, não vacilando em levar ao meu lar honesto a lama de tua concupiscência. O pai Epifânio então fala: irmão Marinho, esta casa de Deus não pode tolerar por mais tempo a tua escandalosa presença. Explica-te, confessa as tuas faltas, a fim de que a minha autoridade possa cuidar das providências oportunas e necessárias. Então, com todas as circunstâncias favoráveis a ela vir uma reação natural, que cada um de nós naturalmente tem, de explosão de raiva, de indignação, de justa indignação, que ela podia simplesmente explicar apresentando-se como mulher. Ela diz: pai Epifânio, quem comete um ato dessa natureza é uma confissão, é indigno do hábito que nos deve aproximar do Cordeiro de Deus. Estou pronto, pois, a aceitar com resignação as penas que a vossa autoridade me impuser. Então, essa brandura, ela que herda o mundo. Por que a brandura herda o mundo? Porque ela não libera os hormônios. Esses hormônios são tóxicos. Então, a seleção natural da evolução fará com que a terra seja povoada por pessoas pacíficas, que não fazem essa explosão de raiva, que não ligam a suprarrenal com explosão de cortisol no corpo, aumentando a pressão, dando taquicardia, aumentando a frequência das respirações, aumentando a secreção gástrica, diminuindo a filtração renal, fazendo assim um horror, diminuindo as nossas defesas naturais. Então assim, a explosão de cortisol é um desastre, né? Provoca sangramento interno, é uma coisa assim, as consequências dessa cortisolemia, né, são brutais. Isso ao longo de uma vida destrói. Por isso que a grande maioria de nós não é completista. Por quê? Porque nós temos um prazo de reencarnação, mas quando nós utilizamos esses mecanismos de defesa primitivos,
nós encurtamos nosso prazo. Mesmo que venhamos a viver 90, 100 anos, o prazo foi encurtado, porque o que conta não é para a vida espiritual, o que conta não é quantos anos de vida nós tivemos, mas quantos anos de vida passíveis de ser convertidos em aspectos renovadores da nossa personalidade. Os acamados estão em processo de expiação. Eles não estão sendo provados, porque ali não está mais a sua vontade e o seu entendimento. Eles estão sem vontade e sem entendimento. Então eles estão ali constrangidos por uma circunstância física. Então, enquanto nós temos capacidade de converter o sofrimento em alguma coisa nobre, nós estamos nos transformando para a eternidade. E isso são essas pessoas que, por um mecanismo que é chamado epigenética, elas vão contagiar outras pessoas. Nós temos células que emitem sinais que atraem outras pessoas, são células da glia. Então essas emissões, as pessoas que se transformam em brandas e pacíficas, as que estão ao seu entorno também se tornam brandos e pacíficos. Até animais, né? Isso aí é muito comum nós vermos assim, gatos e cachorros de pessoas idosas. Todo mundo sabe, se Benjamin estiver presente, ele pode confirmar. Os gatos, os animais domésticos, né, de pessoas idosas, eles são iguais aos velhinhos. Eles são quietos, eles dormem muito, eles são caseiros, eles são pacíficos, né? Eles já gastaram aquela capacidade reativa de ira, então não tem mais muita ira. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E aí, eu queria lembrar, uma conversa que Célia teve com o seu avô, porque o pai dela, o pai e a mãe, estavam muito preocupados numa fase, no início da vida, quando ela estava indo em casa, eles tinham vindo lá da Idumeia, já estavam em Roma, e ela ficou assim, ela gostava da vida no campo, da vida simples, e logo que chega, ela vai para uma festa de arromba na casa do avô dela, uma festa para ela, um desgosto. O que para muitos a festa é uma coisa sensacional, né? As pessoas estão arrumando festas pelo Zoom, e aí as pessoas enchem a casa de vinho e outras bebidas, e eles bebericam diante de todos vendo e fazem um brinde pelo Zoom. E a venda de bebidas alcoólicas aumentou com o isolamento social. Não reduziu a venda, aumentou. Se não me falha a memória, quase 300%. Não estou afirmando com certeza, mas me ficou na memória essa estatística, que foi assim um espanto. Eu acho um espanto, porque as pessoas estão fazendo os encontros, né? Os encontros que seriam nos fins de semana, nos botequins, nos bares, nos restaurantes, estão sendo feitos por tecnologia, e as pessoas bebem, se vestem, né? Tiram as joias do armário, as roupas finas, os batons e outras fazem penteados, porque vão ter um encontro, uma festa pomposa, onde só aparece um quadradinho com a carinha de cada um. Até onde vai a estultícia humana, a estupidez humana. Então aquela festa na casa do avô dela foi uma coisa, um desgosto para ela. E ela gostava da vida simples que ela tinha na Idumeia. E ela então entrou num estado, numa fase de melancolia espiritual. E eu queria dizer que melancolia espiritual não é depressão. Depressão é uma doença orgânica, por incapacidade de várias áreas do cérebro recomporem
a produção de neurotransmissores, então o sistema energético da pessoa cai, dá uma fadiga, uma falta de ânimo, uma falta de coragem, uma falta de iniciativa, uma falta de reação e uma falta até de sentimento, que a pessoa fica apática, não sente, nem ri, nem chora. Às vezes chora, mas é um choro sem motivação. E a melancolia espiritual de que nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo: sabeis porque sois tomados de um momento um padecimento interno inexplicável, uma saudade, uma nostalgia de um paraíso perdido, de alguma coisa que já tivemos e não temos mais, né? E aí o avô fala sobre a importância dos valores nobres, porque ela estava se afeiçoando com uma doutrina cristã. Ele fala dos valores nobres, do direito deles, da supremacia deles, e hoje se fala tanto em supremacia branca, desde aquela época já era. Essa tal supremacia da raça, os romanos se achavam melhores do que os demais, os traços fisionômicos romanos eram conhecidos. Você é romano pelos seus traços, né? Ela era uma patrícia romana e ela se incomodava com isso, ela queria ser parecida com os pobres, ela queria se igualar aos pobres. Ela gostava quando ela vestia a roupa dos servos e saía para o encontro que tinha nas catacumbas para cantar os hinos cristãos. Aquilo era uma felicidade para ela. A mãe dela ficou muito preocupada, né? Porque estava achando o marido meio frio. Aí uma amiga dela, a Calpurnia, aconselhou: tem uma reza cristã que melhora isso. Até hoje as pessoas querem, né? Eu vou para o espiritismo para ver se resolve o problema do meu casamento. E ela foi para a Calpurnia, aceitou a oração cristã para resolver o problema do casamento, como se o homem deixasse de ser um traidor nato porque alguém fez oração para ele. É uma vã crença, né, de muitas pessoas. Mas ela então vai no lugar da mãe, que não estava assim disposta. É um lugar assim, né, de gente pobre, um lugar feio, escuro, com tocha, todo mundo cheirando mal. Mas ela foi com uma alegria infinitamente maior do que foi para tal festa de arromba na casa do avô, com luzes, pompas e paetês. Ela foi naquele encontro cristão com toda a alegria, com toda a felicidade. E isso daí, ela foi porque ela tinha essa fome e sede de justiça. E ela fala assim, ela fala para o avô assim: aparentemente sou uma jovem e vós um homem velho para o mundo. No entanto, sinto que nossos pensamentos são gêmeos na sede de conhecimento espiritual. Esse conhecimento espiritual, conhecer, também é uma sede de justiça, porque quem conhece tem que ser justo. Então ela tinha sede, e essa fome e sede de justiça, de uma humanidade sem injustiças, sem preconceito, sem intolerâncias, em que os que detinham outro tipo de cultura e outro tipo de entendimento da vida tinham que ser eliminados da raça da terra, através de festas nos circos. Hoje se vivencia isso. Tem pessoas que acham que quem pensa diferente tem que morrer. As pessoas entram nos cultos afro-brasileiros, que são formas simples de adoração. Uma vez nós estávamos em 1987, eu fui em 1983, minha esposa Rosane estava grávida de nosso primeiro filho, Pedro. Ela foi com a barriguinha de 6 meses. E nós fomos a Uberaba.
E tinha uma senhora do lado de fora que ela estava com um violão e durante a reunião toda, a reunião acontecendo lá dentro, ela não parava de tocar violão. E a música preferida dela era o samba. Então todos os nomes dos livros de Allan Kardec, cada nome de um livro era um samba diferente. Ela fez um samba para cada livro. Então tinha a turma que batia o batuque e ela no violão, no batuque do samba. Ia cantava o Evangelho segundo o Espiritismo, cantava assim, ô lelê, ô lalá, vamos minha gente com Kardec estudar. E aí o povo ficava no batuque lá fora. E às vezes, antes, Chico ainda não tinha iniciado a recepção mediúnica, ele estava só conversando com as pessoas, assim, que beleza, gente, que beleza, ela transformou a música em homenagem aos livros de Allan Kardec. O que algumas pessoas falam assim, Chico, olha só que coisa horrível, pegando os livros de Kardec, misturando com samba, uma música de pessoas indignas. Ele achou uma maravilha. Não só isso, esse exemplo de Chico, como também uma vez que minha mãe estava presente, meu pai também, no Rio de Janeiro, na casa de Suzana, dona Suzana Maia Mouzinho. E alguns companheiros compraram uma mesa no Canecão, onde estaria cantando naquela noite Clara Nunes, a saudosa Clara Nunes, candomblessista, crente na reencarnação, uma pessoa pura, de amor, dedicada a todos, amante das causas sociais. E ela estava no Rio de Janeiro e iria cantar no Canecão. E essas pessoas ricas compraram, que o Canecão tinha as mesas que eram perto do palco, que eram caras, e tinha os camarotes lá em cima, distantes, né? Eu, como estudante, fui algumas vezes com Rosane, elas ficavam no camarote lá atrás para ver os cantores que nós gostávamos. Mas Chico, mamãe e papai ficaram numa mesa pertinho do palco. E ela desceu do palco, alguém naturalmente diz, quem está aí é o Chico Xavier. Então, ela foi se requebrando para o lado de Chico. Papai era mais tradicional, então ele deve ter ficado assim um pouco tenso com aquilo. Mas Chico achou maravilhoso, abraçou Clara Nunes, elogiou a música, elogiou o requebrado dela, os cânticos do candomblé, que são cânticos de adoração a Deus. Os cânticos que eles fazem são cânticos de adoração, como os cânticos da Umbanda são cânticos de adoração. Nós não temos que entrar nos terreiros de Umbanda e Candomblé e depredar tudo, não. Isso não é ser cristão, não. Nem ir para homossexuais e expulsá-los, aqui não entra. Alguém é trans ou tem uma vida... não, aqui vocês não entram, vocês estão praticando iniquidade. Não, nós não somos nós que julgamos. Ninguém está aqui para julgar, nós estamos para amar. No quinto, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aí nós não podemos deixar de falar o Horto de Célia. O Horto de Célia, aquele lugar para onde ela foi expulsa do mosteiro. Alguns irmãos, para ela não ficar na rua, no frio, Alexandria, norte da África, é área de zona temperada, então no inverno era frio, e ela, frio como o sul da Europa, né? Então ela ia ficar desprotegida. Alguns irmãos falam assim, o pai Epifânio, tem um lugar, um casebrezinho velho, destruído, completamente abandonado lá atrás, ela pode ficar lá atrás, né? Tão boazinha ela, né? Tão bacana, cedeu, né, aos prazeres mundanos, mas é uma pessoa bacana, legal.
Aí ele consentiu que ela ficasse lá atrás. Então ela transformou aquilo num lugar de produção agrícola, num lugar de produção. Ela criou animais, pequenos animais, cabras, para dar leite às pessoas. E aquilo ali foi uma experiência maravilhosa. A substituição da vida contemplativa para a vida ativa. Ela foi a primeira cristã que conseguiu transformar a vida contemplativa em vida ativa. Isso é a história do espírito de Célia Lúcius, que depois nós ficamos conhecendo algumas outras experiências dela no mundo. É sempre de alguém que visa a aplicação das leis de Deus no mundo, sem querer interpretar que os que vivem vida contemplativa estão praticando alguma coisa que não é santo. Pelo contrário, a irmã Madre Teresa de Calcutá, ela era uma pessoa também de vida ativa, não era de vida contemplativa, mas não desprezava as pessoas de vida contemplativa. Pelo contrário, ela dizia que elas estavam rezando para dar força a elas que estavam no trabalho. Ela achava que as de vida contemplativa eram melhores do que ela. Eu não tenho capacidade de ter vida contemplativa, eu preciso estar nisso aqui. Eu sou uma pessoa tão inferior que eu tenho que estar aqui, com a mão na massa. E achava que os que estavam dentro das igrejas em oração estavam captando energias superiores para transmitir para eles, como se fosse uma internet, um provedor da internet que captasse o sinal e distribuísse o sinal para os outros. É muito interessante a visão da Madre Teresa de Calcutá. Então ela viveu no Horto de Célia essa experiência de misericórdia, e ela também alcançou misericórdia, porque ela já estava, ao mesmo tempo que ela praticava isso, as pessoas também tinham gratidão a ela, e os próprios freis do convento ficavam assim envergonhados deles não fazerem nem um milésimo do bem que ela fazia. Consolava, confortava, renovava, conciliava. E nós vamos aqui, vamos pular aqui os 7, os promotores da paz. Quantas reconciliações ela fez no Horto de Célia, as pessoas que se conflitavam e ela os conciliava. E o maior exemplo de conciliação, de promotor da paz dela, foi quando ela, no plano espiritual, ela pergunta, depois que os espíritos todos desencarnaram, ela pergunta: todos estáis certos de haver suficientemente perdoado uns aos outros? Não estavam, eles tinham que provar em reencarnações subsequentes. E o 6º, eu pulei o 6º, fui para o 7º, mas vou voltar para o 6º. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Essa expressão puro de coração, ser puro, é de certa forma ser inocente, não ter malícia. Então a ausência de malícia do coração não quer dizer também que a pessoa vai deixar-se enganar por pessoas torpes, porque Célia, durante a viagem dela pela Itália, que durou 1 ano até ela chegar ao Porto para ir a Alexandria, foi cerca de 1 ano, foi nesse período que o filhinho acabou morrendo. Ela teve a ajuda de um rapaz assim de uma natureza muito perversa, que ele queria seduzi-la. E apesar da mãe dele ter ajudado muito Célia, Orfília, ele se interessou fisicamente por Célia, pela beleza dela, e fez propostas indecorosas para ela. E ela
percebendo isso, ela teve que fugir dessa casa de Orfília para não ser seviciada por essa pessoa assim tão indigna, né? Então, ela não tinha a impureza no coração dela, ela não pensava mal das pessoas, né? Mas ela sabia também se defender. Eu acho muito interessante essa comparação quando nós vemos, por exemplo, um cego que está numa calçada e ele está ouvindo o trânsito. E se alguém aqui já teve a experiência de parar ao lado de um cego na calçada e colocar a mão no seu braço, né? Aqui próximo ao cotovelo, segura o braço. O que cada um de nós faria se alguém segurasse o nosso braço na rua sem a gente ver? A pessoa se espanta e puxa, é quase um reflexo. O que o cego faz? Ele diz assim: obrigado. Ele confia que todos aqueles que estão segurando o seu braço têm a intenção boa de levar para o outro lado. Então, essa cegueira física produz também uma ausência de malícia. Então, nós temos que passar por todas as experiências, né? Isso é muito interessante para mim, porque na minha infância eu era envolvido por um pensamento recorrente de que eu ia ficar cego. E eu já sofri 3 cirurgias nos olhos e tem uma quarta que eu estou na fila de novo, né? Acredito que eu estou, né, indo para os meus 62 anos, acredito que isso não vai acontecer, mas é como se fosse uma memória ou uma necessidade de eu precisar passar pela cegueira para ajudar a limpar o meu coração. Felizes também os perseguidos por causa da justiça. E ela foi perseguida por causa da justiça, porque ela queria implantar no capítulo, que era o estudo do Evangelho do mosteiro, queria implantar um estudo bonito do Evangelho, tirar aquelas visões sectárias e rudes do pai Epifânio, condenatórios. Se vocês fizerem isso, vocês vão sofrer, vocês vão ser castigados. Então ela transformava aquilo na visão da compaixão, do amor de Jesus, as pessoas caídas, as pessoas que estavam ainda se comprazendo no mal, mas Jesus tinha pena dessas pessoas, né? E ela então tentava mudar esse discurso, e por isso ela foi perseguida, por isso ela foi mandada para fazer as compras do mosteiro em outra cidade próxima, na qual ela tinha que pernoitar, e onde gerou o início de toda a segunda calúnia da vida que ela sofreu, né? E aí entra a 9ª bem-aventurança, que é semelhante a essa: bem-aventurados sois, né? Felizes sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. É um pouco diferente, porque são os perseguidos pela justiça. Então nós podemos advogar uma causa justa, ser simpáticos a uma causa justa, e nós sermos perseguidos ou caluniados ou sofrermos algum preconceito por isso, né? Inclusive as pessoas que sofrem preconceito racial também são perseguidos pela justiça, porque a intolerância racial, o racismo, eu interpreto racismo, eu posso estar discordando de algumas pessoas que estão me escutando, mas no meu entendimento, o racismo tem que ser voluntário. Eu sei que existe um racismo estrutural, uma coisa na qual nós estamos envolvidos, mas o perverso mesmo
é aquele racismo voluntário, a pessoa que odeia, que produz palavras de desprezo, de humilhação, de impiedade de coração duro, cruel. Esses são os verdadeiros racistas. Me perdoe os que querem ampliar o conceito, mas eu, ainda dentro da minha inferioridade, não que eu queira alegar que eu não sou, que eu sou isso, não, eu não quero me defender de nada, andando por esse caminho de sério, sem se defender, sem me defender. Até aceito a pecha, não me incomodo com a pecha, não. Mas eu entendo e gosto de dizer que o voluntário, o perverso, o impiedoso é aquele racista cruel. Ele está praticando uma grande injustiça, e os que estão sofrendo, né, eles também terão, de alguma forma, um ganho. Não existe nenhuma perda sem ganho. Isso aí é uma lei de compensação da natureza. Toda perda tem um ganho. E as pessoas que são perseguidas por injustiças, elas também estão ganhando. Eu conheço muitas pessoas que sofreram abusos. Eu trato de mulheres adultas que sofreram abuso na infância, que é uma coisa muito perversa também, e elas são pessoas assim mais lúcidas, são pessoas mais prudentes. Então houve não estou defendendo que se faça, não, mas elas também não perderam. Claro que elas têm traumas que ficam para sempre. É uma das maiores perversidades que se faz com uma criança, é um abuso sexual. Mas elas crescem em outros aspectos, né? E os que injuriam, perseguem e dizendo mentiras contra alguém pelo nome, por causa do nome de Jesus, também merecem a mesma recompensa dos pobres em espírito, que são o reino dos céus, né? Então, assim, vai ser grande um galardão deles. Eles é um prêmio, só que esse prêmio não é no futuro, é imediato. É isso que nós temos que entender. Essas bem-aventuranças, elas são atemporais, elas são intemporais. Elas estão presentes no momento que a pessoa sofre. A pessoa já está protegida, já está amparada, já está consolada. Então nós não pensemos que isso é uma coisa que depende. Eu não estou a fim de esperar recompensa. Não estamos aqui esperando recompensa. Estamos aqui num trabalho, num processo de reeducação do espírito, de transformação moral, de transformação espiritual e até biológica, porque os corpos vão se adequar a essas novas naturezas que não serão violentas, que serão mansas. E para encerrar, eu queria ler mais uma passagem que, quando a Célia desencarnou e os irmãos do mosteiro descobriram que era uma mulher, inclusive o pai Epifânio ficou muito incomodado com isso, porque ele viu que ele cometeu uma grande injustiça. Então diz Emmanuel assim: prestando as derradeiras homenagens ao irmão Marinho, os religiosos do mosteiro conheceram a verdade dolorosa. Só então certificaram-se de que o caluniado, irmão dos pobres e da infância desvalida, era uma virgem cristã, que exemplificava entre eles as mais elevadas virtudes evangélicas. Diante do fato imprevisto e passada a comoção do espanto,
todos os monges, inclusive Epifânio, se prosternavam humildes, banhados no pranto da compunção e do arrependimento. Debalde procuraram investigar a origem e os antecedentes da jovem mártir, para só conservarem da sua pessoa e dos seus feitos a imorredoura lembrança, a fim de poderem mais tarde justificar a sua exemplificação santificante. Cheio de amargura, o velho superior da comunidade reclamou a presença de Menênio Túlio e da filha, para que se esclarecesse a pérfida calúnia. Mas ante o cadáver da virgem cristã e recordando sua humildade, Bruneilda perdeu a razão para sempre. Nunca mais a figura de Célia foi esquecida pelos religiosos, pelos crentes, pelos desventurados e pelos aflitos. Convertida em símbolo de amor e piedade, na sua memória centralizou nos arredores de Alexandria os votos e rogativas das almas fervorosas e sinceras. E foi isso que nós encontramos fazendo as pesquisas para esse livro, que toda a circunvizinhança do Mediterrâneo, na Europa, na Ásia Menor, na África, até na Rússia, em outras localizações, se guarda uma memória dessa santa, que para eles é Santa Marinha, apesar de eles só conhecerem metade da vida dela. Eles não conhecem a primeira metade que nós, pela mediunidade abençoada de Chico, nós tivemos a graça de conhecer. Então, foi isso a minha tentativa de fazer esta composição entre o Sermão do Monte e os exemplos de Célia Lúcius, para que nós pudéssemos entender que é possível e que a recompensa de Deus não é uma coisa a posteriori, é uma coisa presente sempre, porque é intemporal, ela está em todos os momentos presente no coração daquele que sofre. Isso foi uma ideia que meu pai também quis passar quando ele escreveu de Jesus para os que sofrem, para dizer que o sofrimento, a dor, ela depura a alma. Então a alma já está consolada pela própria dor. Não estamos fazendo defesa da dor, do sofrimento, mas um entendimento que a nossa natureza é imperfeita e a nossa natureza precisa dessa transformação. É uma realidade triste, mas é uma realidade. Todos nós somos uma natureza imperfeita, somos uma natureza incompleta. Só Deus é uma natureza perfeita e completa, e nós somos atraídos por Ele. E nesse processo de atração universal para Deus, nós temos que passar pelos transformismos naturais, pelos quais a reencarnação é uma grande bênção, porque nos permite, em pequenas aproximações, que nós nos depuremos das nossas deficiências morais e espirituais. Que Célia Lúcius nos abençoe e vamos elevar os nossos corações a Deus. Senhor Jesus, estamos aqui conscientes da promessa do nobre espírito Emmanuel, que todos os que lessem o romance 50 anos depois seriam propiciados com uma graça do plano espiritual provinda do coração abençoado de Célia Lúcius. Então queremos, Senhor, convidar a todos para que leiam esse romance, especialmente nesse mês de junho, que é o mês de Célia Lúcius. Dia 18 próximo, nós estaremos também celebrando espiritualmente essa comunhão de amor com esse Espírito abençoado que tem nos legado ao longo dos séculos esses exemplos imorredouros de boa vontade e de amor, de fraternidade e de concordância universal. Te agradecemos e te louvamos o nome, pedindo para que fiques conosco, hoje e sempre. Assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, com a assistência de nossos amigos e benfeitores espirituais, nós damos por encerrada a nossa reunião desta manhã.